Tudo certo. Página de número 6. Página número 6, não é isso? Bom, página número 6. Ao fundo. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que ficou da aula introdutória, que foi a aula passada? A gente vai ter aqui só 4, 5 no máximo, tá? Aulas dessa matéria. Então, toda dúvida que vocês tiverem a respeito da matéria, aproveitem, né? Aproveitem aí. Eu não sei se vocês estão percebendo, essa matéria, ela tem muito a ver com outras duas que nós tivemos, né? Que é a teologia pastoral e esqueci. Esse é o ministério eclesiástico, né? Administração eclesiástica é essa, é o ministério eclesiástico e a teologia pastoral. Então são 3 matérias que elas vão lidar praticamente assim, com o mesmo tema em aspectos diferentes, né? Porque a gente está falando de igreja, de ministério, só que uma fala de ética, outra fala de administração e outra fala do serviço, ministério, em vários, os dons, né, que a gente falou, chamados dons ministeriais. Então elas são de alguma maneira ligadas, então é por isso que talvez eu repita uma coisa ou outra, falo, nossa, o André já falou sobre isso, mas agora eu vou tentar trazer aplicações diferentes, tá? Então página número 6, lá em cima mesmo, ó, o povo de Deus, a comunidade de Deus é sua casa. Estão acompanhando aí? Todos? Sim. Está escrito lá em Timóteo, 1 Timóteo 3,15, né? Que a igreja de Deus é o baluarte da verdade e tudo mais. Assim, o Novo Testamento, a partir dos ensinos de Jesus Cristo, adverte-nos que a mordomia sábia e diligente a serviço do mestre é importante. Então, lembre, semana passada eu falei para vocês a respeito de mordomia, mordomo, dispenseiro. Não falei esses pontos, não? Nossa, eu pensei que tinha abordado. Porque está na página 5, na verdade, né? O termo bíblico lá para administração. Eu pensei que tinha falado para vocês. Não, então, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pinceladinha, tá? Que é coisa simples também, não vou discorrer no assunto, não. Mas então a gente volta para a página 5. E então tem lá, termo bíblico para a administração. Né? A palavra dispenseiro, que é o economos, isso aqui eu tratei em outras ocasiões, mas vamos retomar. É encontrada 10 vezes no Novo Testamento, a palavra oikonomos. Por vezes é também traduzida por mordomo ou administrador, e aí tem os versículos, né, de Lucas, né, administrador infiel, mordomo infiel, e eventualmente como tesoureiro, também muito interessante, ou curador, quer dizer, aquele que cuida, né, aquele que é responsável por algo. A responsabilidade do dispenseiro, a oikonomia, olha aqui o que lembra, oikonomia. Economia. Né? Então, o que é economia? A administração não é só financeira, tá? Essa administração ela envolve vários aspectos, né? Então, é lógico que a gente hoje, quando fala de economia, lembra de gerir finanças, né? Ainda mais no nosso país, que a economia é um negócio complicado. Então, o nosso problema, o do Brasil, não é econômico, não é financeiro, melhor dizendo, é econômico. Então, não é falta de recurso, que seria, né, financeiro. Recurso tem, dinheiro tem. Essa administração, é esse cuidado da casa, é essa oikonomia. Porque oikos é casa, nomia, lei, governo, né? Então, nomos. Então, a palavra aí, os originais, elas trazem essas ideias. Então, a responsabilidade do dispenseiro é mencionada 9 vezes, sendo traduzida por administração, ou dispensação, ou serviço. O conjunto de palavras tem como radicais os vocábulos casa, que é oikos, né? E lei, nomos, como eu já disse. No grego clássico, oikonomia significa originalmente a gerência de um lar, e oikonomos denotava o mordomo da casa. No latim o termo é economia, que é de onde vem a nossa palavra. E aqui então dispenseiro equivale a economo, originalmente o indivíduo encarregado da administração de uma grande casa. No Novo Testamento, dispenseiro ou economos, vocês podem ler lá 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, né? Que aí vai ter esses 2 termos em um versículo só. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Eu lembrei de José. Ele não era o governador, né? Ou seja... É assim, mas de Potifar. Sim, Quem cuidava da casa de Potifar e tudo... Quando diz casa, não é só a casa, era tudo mesmo, né? Então, tudo que envolvia, se tinha empregados. Quando ele fala casa, só é um mordomo no sentido de servir as coisas dentro de casa. Não, ele geria tudo.
A Lídia, lá no Novo Testamento, diz que ela servia a Deus ou entregou sua vida a Jesus, ela e sua casa. Não é? Então, essa sua casa envolve todas as pessoas que estão sob os cuidados, no caso da Lídia, os funcionários e tudo mais. Tudo certo aí, né? Tudo bem? Gostei. Você quer falar alguma coisa, Nego? Não. Não? Ah, tá. 1 Coríntios 4, 2. 2. Alguém achou? Pode ler. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Lê então o 1 e o 2, né? 1 e 2? É. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Opa, é mistério, né? É, mistério. Mistério. É uma palavrinha bem parecida com ministério, mas é mistério. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Isso. É que a versão do Yuri está bem diferente, embora seja boa também, né? Mas é que na minha mente está outra, né? Que os homens os considerem como ministros de Cristo, né? E dispenseiros dos mistérios. Então, a palavra ministro e dispenseiro são esses dois termos. Ministro, que é o servo mesmo, né? O hiperetas, aquele servo dos servos. A palavra no original, hiperetas. Acho que você não estava na matéria que eu tratei disso, mas vocês devem lembrar. Hiperetas, não? Não lembram também? Analice, tu deve lembrar, não é possível? Não? Então a palavra hiperetas, eu pensei que você já tinha tido essa informação. Como que é? Os dois termos, é engraçado, né? Os dois termos aqui que aparecem no original, ministro, a palavra ministro, no original é hiper, é H-Y-P, né? H-E-T-A-S, hiperetas, hiperetas, né? Seria com H, hiperetas. O hiperetas, quem eram os hiperetas? Eles, inclusive, o termo, o conceito, seria remadores dos remos inferiores. Na grande embarcação que existia na antiguidade, era movido a remo, e a remo dos escravos. Então tinha dois patamares, né? Eu acho que eu vou desenhar para vocês aqui, eu vou aproveitar os meus dotes. Rapaz, não vai ter o trem que vai pagar, meu pai amado. Então, vamos fazer aqui nossa, aqui só para vocês. Não tem a tampinha dessa caixinha? Não tem, sumiu aqui. Ó, isso aqui eu fiz um curso intensivo de desenho por alguns anos, e aí agora eu vou assim esbanjar talento. Imagine, usem a imaginação, isso aqui é um barco. Seta, não, piorou, meu Deus do céu. Isso aqui é um barco, imagina que isso aqui é um barco, né? Então, veja bem, aqui são janelinhas, aí vocês têm que usar mesmo a imaginação, que o negócio Muita imaginação. Isso. Meu Deus do céu. Rapaz, É um submarino, né? Mas é uma flor, Parece né? submarino, hein? Não, mas Faz uma flor. Essa forca vai dando uma letra e a gente vai... Gostei. ô nego, me ajuda aí, mano. Então, tá lá, o barquinho, ó. Ele liga assim do lado. 4 ao contrário. Ele liga do lado do mastro. Aqui é a água aí, ó. Pronto, deixa eu. Vocês querem o quê? Parece o vento passando. Quer gaivota também, sol? Vamos, pai amado. Me ajuda aí, ó. Só. As ondas. Faça assim. Então aqui, ó, né? Tem aqui a água e tal. E aqui são dois patamares, tá? Dois patamares. Embaixo, lógico, né? O barco. Então aqui tinha os remos, esses. Aqui eram janelinhas que tinha, né? E essas janelinhas tinham lá remos enormes e tal, né? Um remozinho e tal, aquela coisa toda. Pai amado, agora eu me empolguei. Deixa eu colocar remo em tudo quanto é lugar. E esses remos aqui, né? Então assim, tinha os remos de cima e os remos de baixo. Os remadores da parte de cima e os remadores da parte de baixo. Isso aqui eram duas galerias, tá? Então tinha uma... Vocês nunca assistiram assim um filme nessa época? Né? Tem uma galeria, o pessoal acorrentado lá e remando, né? Ah, sim. Eram escravos. Então tinha o primeiro patamar aqui, a primeira galeria, e a segunda galeria que era de baixo. Esse pessoal, é engraçado, mas é isso, era chamado de galera. Então a galera do primeiro patamar e a galera do segundo patamar, é sério, porque estavam na galeria, então era a galera dos remos superiores e a galera dos remos inferiores. Esses dos remos inferiores eram chamados de hiperetas, remadores dos remos inferiores.
escravos inferiores aos outros escravos. Então, escravo dos escravos. E aí Paulo usa esse termo para falar dos ministros, dos oficiais da igreja. Que os homens os considerem como remadores dos remos inferiores. Que os homens os considerem como escravos dos escravos. Então, nós servimos os servos de Deus. Olha como ele considerava os obreiros, apóstolos, pastores e tudo mais. Bem diferente hoje, né? Inverter, colocar no barco de cabeça para baixo. É por isso que está afundando. Titanic agora. É por isso que está afundando. Então, assim, ministro, a palavra é hiperetas. Hiperetas designa esses escravos que eles eram mais isolados dos outros. Eles eram mais inferiores porque sofriam mais a pressão da água. Eles tinham que fazer mais força, eram mais isolados, menos vistos, né? Então, olha só o que Paulo traz o termo para referir aos ministros de Cristo. São esses escravos, remadores dos reinos superiores, aqueles que servem a Deus. Então, nós somos os ministros inferiores, ou seja, e Jesus diz: quem quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então, nós somos o último. Paulo disse em 2 Coríntios: eu tenho para mim que Deus assim colocou a gente como os apóstolos por último mesmo. Lixo de todos, escória da humanidade, ele vai falar sobre isso. Olha a impressão que o apóstolo Paulo tinha, bem diferente, infelizmente, dos de hoje, que acham que são superiores. Então a Bíblia diz que são inferiores e eles acham que são superiores, né? Então, só para falar da palavra hiperetas. Tá bom? Tadinho, os bichinhos sofriam demais, né? Os escravos. Sim, claro, sempre. Pensa você passar todos os dias assim, A vida, né? naquele desprezo total e saber que você vai morrer desse forma. Sim. Então, é uma crueldade, né? Primeiro que você considerar um ser humano inferior ao outro e nem considerar como ser humano, porque houve época, lógico que eu não vou entrar no assunto aqui, senão a gente vai descambar. Só que eles não tinham alma, né? Isso. Então, assim, não tinham alma, não eram gente, na verdade, né? Pensavam Nem que... podiam entrar nas igrejas, né? Eles ficavam do lado de fora. Isso, então tem uma série de complicações e a gente precisa tratar disso e as consequências até hoje, né? Na nossa sociedade, inclusive no Brasil. Mas voltando aqui. Então a palavra ministro, no original é hiperetas, que se refere aí aos remadores dos remos inferiores, ou seja, servo dos servos. E Paulo diz que os homens os considerem como ministro e dispenseiros. Então a palavra dispenseiro aí é oikonomos, que quer dizer mordomo, o serviçal de uma casa, aquele que serve numa casa, aquele que governa a casa no sentido. Outra palavra, governo também, ela é, quando a gente pega na política, os ministros, a gente entende que são os caras, né, superiores, mas não são, ou não deveriam ser, pelo menos no conceito, na lógica e na proposta. A realidade é outra, infelizmente. Como também fala de governo, e a gente entende no Brasil, isso é tudo muito deturpado, quando a gente vai para outros países que também são democráticos, mas a mentalidade é outra. Então, o servidor público, ele serve, né, o público, ele é servo. Então, ele, na verdade, e aqui é o contrário, o servidor público parece que ele está fazendo um favor às pessoas, maltrata e tudo mais. Na nossa realidade a gente sabe. Não estou generalizando, tem as pessoas boas, claro, todos os ramos têm as pessoas boas e as ruins, mas existe uma cultura aí no servidor público, principalmente aqueles que têm contato direto com as pessoas, né? Tanto na área da saúde, da educação, que às vezes pensa que está fazendo um favor. Então, assim, a mentalidade é outra, mas o governo, o dispenseiro, o oikonomos, é aquele que governa a casa. Governar no sentido de servir, esse é o sentido, né? Ele serve, ele ordena, ele, na verdade, organiza aquilo. Então, isso é governo. E governo é um dom. Nós lemos aqui, acho que foi em Romanos, se não me falha a memória, naquela lista de dons que eu li com vocês, não foi? Lembra? Sim. Então, uma das listas dos dons tem lá dom de governo. Então, essa pessoa que organiza. Não tem aquelas pessoas assim que elas são fantásticas. Elas olham assim uma situação, vai lá e ordena tudo, organiza tudo. É impressionante. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de organizar, às vezes, meu guarda-roupa, minha gaveta, né? Imagina você organizar uma estrutura. Aí, Deus está falando aí, tá não? Os homens... Alguém se pronunciou. Né? Ficar quietinho assim quando eu quero dar glória a Deus é porque Jesus está pegando. Então, assim, essa habilidade, né, de organizar, de fazer as coisas funcionarem, isso é um dom de fato. Onde que está esse versículo que você falou? Qual? Que o Paulo falou de hiperetas? 1 Coríntios 4:1,
que os homens os considerem como ministros de Cristo, como representantes de Cristo e econômicos dos mistérios de Deus. Então, olha só, dispenseiro, mordomo dos mistérios de Deus. Coisa interessante, né? Então, nós fomos chamados para administrar os dons de Deus. Então, os dons não são nossos, são de Deus. Nós somos administradores, nós somos serviçais, garçons de Deus. A palavra é interessante que ela pode ser traduzida como garçom também. Então, nós somos os garçons de Deus, aqueles que servem os que estão à mesa. E aí Jesus também disse, olha, quem é maior, quem serve ou quem é servido? Quem serve ou quem está à mesa? A palavra é essa, né? O texto. E aí disse, não, quem está à mesa é maior. E Jesus disse, então, eu entre vocês sou aquele que serve. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. A palavra que Jesus usa lá também, eu sou aquele que serve, ele disse, eu sou diáconos. Olha que coisa interessante. Jesus disse, eu sou diáconos, eu sou garçom de vocês, eu sou servo de vocês. Eu vim não para ser servido. Se Jesus, sendo Deus, não veio para ser servido, quanto mais nós achamos que temos o direito ou devemos ser servidos pelos irmãos. Pelo contrário, nós devemos servir, né? Como Jesus deu a vida para nos resgatar, nós também devemos dar vida uns pelos outros. Eu sei que tem gente querendo matar o outro, mas a gente precisa dar vida uns pelos outros, né? 1 João capítulo 3, verso 16. Eu falei 1 João, não é João 3,16. 3,16 de João vocês sabem muito bem, né? Que Deus amou o mundo e tal. Diz o pastor Denis, é muito conhecido e pouco compreendido. Sem dúvida. 1 João, a primeira epístola, está dizendo que nós devemos dar vida pelos nossos irmãos, dar vida uns pelos outros. Literalmente, pode ser, mas na maioria dos casos, não é literalmente, é servir mesmo. A nossa vida seja uma vida de serviço, né? Por toda a nossa vida, nós devemos servir uns aos outros. Não é o que está escrito aí? Quer ler, por favor? Sabemos o que é o amor, porque Jesus Cristo deu a vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Exato. Então pronto, olha aí. Isso é um mandamento, né, irmãos? Falando em mandamento, existem dois grandes mandamentos. Dois grandes mandamentos. Ou melhor, existe um grande mandamento e uma grande comissão. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, esse é o grande mandamento. Existe a grande comissão, que é a gente ser enviado, então, ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, existe a grande comissão e o grande mandamento. Os dois, eles andam juntos, né? Os dois, eles são a base principal do exercício cristão, o amor e o serviço. O amor e o serviço aqui no caso como pregação, que a gente vai ver daqui a pouco também, que é papel da igreja. Então, na administração da igreja, lembra que eu falei na aula passada que a gente muitas vezes se preocupa muito com a administração, essa burocrática, estrutural? Lógico que isso precisa haver, né, irmão? Que tem que ter uma ordem mínima, né? Tem que ter um dinheiro mínimo que entre para cobrir os gastos de um local físico onde a gente está, fato. Mas isso não é a finalidade de tudo. Isso aqui é só uma estrutura que deve servir para a gente alcançar vidas. É a treliça e a videira, né? Então, essa mesma é a figura que a gente usa, a imagem para exemplificar aí. Bom, amados, então tranquilo aí na questão de mordomo, de administrador, né, de servo, de garçom. Então, o administrador é esse aí, o dispenseiro é a mesma coisa, é o cara que vai lá e serve. E aí tem vários, eu sugiro que vocês leiam a página 5 em casa. É lição de casa, que é a tarefa de casa, meu Deus do céu. Pensei que já tinha lido. Meu Jesus, me dá até calor. O povo de Deus, a comunidade, a gente volta na página 6. O povo de Deus, a comunidade de Deus é sua casa. Assim, o Novo Testamento, a partir dos ensinos de Jesus Cristo, adverte-nos que a mordomia sábia e inteligente a serviço do mestre é importante. Os dispenseiros, agora talvez faça mais sentido a leitura, né? Os dispenseiros não devem considerar as questões da casa como sendo assuntos particulares deles. Isso é importante, irmãos. Isso é bom até frisar, circular, sublinhar.
Põe alguma coisa, grifa, circula, põe em negrito, itálico, faz alguma coisa aí, né? Vai destacar esse negócio. Só para a gente entender, amados. Primeiro, o dispenseiro cuida daquilo que não é dele. A casa não é dele, a despensa não é dele. Ele é só aquele que administra isso, né? Que ministra de longe, ou ministra ao lado, administrador, né? Então, ad está do lado e serve paralelamente. Então, os dispenseiros não devem considerar as questões da casa como sendo assuntos particulares deles. Então, amados, Deus nos chamou para cuidar dos seus negócios. Lembra que eu falei para vocês que o irmão pediu para o pastor orar pelos negócios dele? Lembra dessa fala minha? Foi a aula passada, não foi? Ou não lembra? Nossa, cara, assim, que não lembra mesmo. Então, assim, Só se for em outro, a gente vai começar a buscar, assim, Você contou um monte de coisa. Lá no imóvel. e eu falei em outro lugar, amigo, porque Mas aí você falou. é mais fácil eu ter falado em outro lugar, eu não me lembro. Pode ter Você falado fala, pra a gente. gente Eu fala estou, assim, eu estou sofrendo desse mal ultimamente, que eu não sei Alzheimer. onde eu falo as coisas Não, tá e quando eu falo. Acaba Eu por só você. preciso me preocupar o que eu falo. Aí eu me preocupo, mas onde eu já nem me preocupo mais desse negócio. Onde eu falei, quando eu falei, não vou lembrar mesmo. Sabe o que falou? Todo dia, né, irmão? É difícil, né, a gente ter essa memória toda aí. Eu falei o que mesmo? Que eu pelas coisas do pastor. Ah, tá. Porque o irmão chegou para o pastor e disse: pastor, ora a Deus, né? Pede para Deus abençoar os meus negócios. E ele disse: não, meu amado, eu não tenho autorização para isso. Deus só me autorizou a orar pelos negócios dele, pelos teus não. Então, o pastor, o servo de Deus, só ora e só cuida das coisas de Deus. Aquele irmão estava considerando que o negócio dele não era de Deus, era dele. Então, nós não temos autorização para abençoar e pedir para Deus fazer nada por ninguém nos negócios dessas pessoas. Porque não é um interesse particular. Porque eu não estou cuidando daquilo que é meu. Inclusive, eu não tenho um projeto de igreja. Quem tem um projeto de igreja é Cristo. Não é? Então, assim, não tem problema também. Cada um edifica a sua igreja. Jesus edifica na dele. Essa questão, né? Então, Jesus disse: eu edifico a minha igreja. Ele não falou isso? Eu edificarei a minha igreja. Então, cada um pode edificar a sua igreja. Jesus nem tem, assim, objeção nenhuma. Ele deu a liberdade. Cada um edifica a sua Mas igreja. seria errado a pessoa ir lá orar pelos bens dele ou pela empresa, alguma coisa assim? Se analise, essa pessoa considera que aquilo é dela, aí de fato. Se for alguém que não conhece a Deus. Olha só, veja bem. A gente está falando aqui primeiramente das pessoas que Porque as servem a pessoas têm Deus. esse negócio também, Uhum. né? Tipo assim, é como se fosse dar uma bênção para aquele Sim, lugar, é. para que o lugar prospere, Uhum. Quando eu trouxe essa ilustração, que eu não sei nem se é verdade, não sei se aconteceu, mas é uma ilustração, né, para trazer para a gente essa É realidade. meio difícil alguém falar isso. Ah, rapaz, tem uns aí que é bem corajoso, fala mesmo. O que Você acontece? A questão é que a gente precisa entender, e lógico, a gente está falando de cristãos, então a gente vai cobrar dos cristãos que entendam isso. Lógico que a gente vai chegar na pessoa que não sabe nada de Deus, falando: esse negócio não é teu, é de Deus. Deus te deu a vida, então passar aquele sermão nela. Claro que não faz sentido. Mas a questão é que a gente precisa entender que nós administramos aquilo que não é nosso. Esse projeto de igreja não é nosso. Né? A gente não tem direito em dar pitacos falando é assim ou é assado. O nosso papel como cristão é entender qual é a vontade e o projeto de Deus, né? E cooperar com isso. Então, eu não tenho direito, eu vou fazer uma igreja assim, vou abrir uma igreja assado. Não se abre igreja, se abre bar, né? Igreja se planta, né? É algo vivo. Então, eu nem planta também, você planta. Então, esse é o termo que se usa na teologia e até na missiologia quando se fala de iniciar uma igreja. Então, você planta a igreja. Você vai lá e planta a igreja, é algo vivo. A gente está falando de pessoas, de vida, de ação do Espírito Santo. E o que acontece? Então, assim, a gente, vou abrir uma igreja, vou fazer assim, eu penso isso, prefiro isso. Não, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender o que Cristo tem como projeto chamado igreja. Quais são os pilares? Qual é o objetivo da igreja? A proposta da igreja? A gente estuda isso em eclesiologia. A natureza da igreja e a missão da igreja. Qual é a sua natureza, a sua constituição e a sua missão? Então, o nosso papel, irmãos, é saber o que Deus está fazendo e qual é o seu plano de igreja. E aí a gente vai e coopera na administração, sabendo que eu não tenho direitos
sobre isso. Tem gente que acha que ela tem direito porque começou uma igreja, começou um trabalho, né? Acha que toma aquilo lá como posse sua, num largo osso. Isso aqui é meu, né? Entende que aquilo lá pertence a ele, porque ele começou, ou deu sangue e pegou lá fracassado o negócio com 2, 3 pessoas, porque as pessoas julgam assim, né? 2, 3 é fracassado, mas 300 é sucesso, nem sempre. Mas bom, isso aqui é fruto do meu trabalho e tal, que pode ter sido, claro, engajamento e tudo mais, mas aquilo não pertence a nós, irmãos. Essas coisas não pertencem a nós. Então, assim, por exemplo, se alguma pessoa assumisse o núcleo de teologia e desse aula para vocês e formasse vocês, e eu saísse em cena, eu iniciei, eu plantei, né? O fulano regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então, essa é a ideia que a gente precisa ter. A gente está nesse negócio e é um negócio de Deus. Então, e o negócio que eu tenho, inclusive, que são os meus negócios, no sentido de atividades profissionais, também não são meus, porque o entendimento cristão é tudo nessa vida pertence a Cristo. Deve estar a dispor e a serviço de Cristo. Eu acho muito interessante, eu acho que parou um pouco com isso, mas eu via bastante nos carros, propriedade exclusiva de Deus, né? Agora, dispor esse carro, muitas vezes, para você auxiliar em algum trabalho da igreja, aí você via que não era bem assim. Até dar carona para um irmão ou outro, alguns irmãos, né? Como assim é propriedade exclusiva de Deus? E quando então Deus requer aquilo? E se Deus falar assim, não, meu filho, pega esse veículo, você disse que é meu, dá para fulano. O Paulo, não foi o Paulo, não contou para vocês lá, o Paulo lá que deu a palestra? Não contou, né? Ele, acho que contou sim. Uma das palestras lá que ele estava em casa lá, entregaram lá sim. o pacote para ele, era o carro, que ele está até hoje, inclusive, com um veículo lá. E eu acho muito interessante, olha a visão de quem de fato entende, né, o reino de Deus e isso que a gente está falando. Ele falou para mim, pessoalmente, falou, André, eu preciso cuidar muito bem desse carro, porque eu não sei o que Deus quer que eu faça com ele, vai que Deus quer que eu ofereça em outra questão, em outra obra. Então, percebe, ele ganhou e entende que aquilo não é dele. Deus deu para que ele cuidasse, ele cuida, e ele precisa cuidar porque se Deus requerer aquele veículo para direcionar para outra coisa, ele vai direcionar e ele cuida bem. E ele está cuidando bem porque ele está cuidando de algo que é de Deus. Percebe, amados, a mente, a mentalidade, né? O entendimento. Então, nós devemos, como cristãos, ter o entendimento que tudo que temos, tudo que somos, a nossa vida, o nosso corpo, não é nosso, irmãos. É por isso que a gente não tem direito de fazer o que quer com o nosso corpo. Hoje eu estava dando uma palestra sobre drogas em uma escola para um bocado de adolescentes lá. E eu falei mais ou menos essa questão. Então o nosso corpo é muito valioso e não é nosso. A Bíblia diz, vocês foram comprados por bom preço. Sois templo do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Então nem eu sou meu mais. Né? Como diz a minha sogra, nem eu me mando. Eu não mando em mim, eu sou servo de Deus. Eu sou propriedade de Cristo. Eu sou tudo que, os dons que tenho, os bens que tenho, os recursos que tenho, os diplomas que tenho, os contatos que tenho, tudo que faço, minha capacidade de realizar alguma coisa, tudo isso deve ser vertido para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Esse é o entendimento, deve ser o entendimento do cristão, como administrador, como mordomo, como dispenseiro, como garçom. Nós estamos cuidando daquilo que é de Deus. Então, olha que coisa interessante. Aqui em João também, na carta, eu li um versículo que ele fala assim, se algum irmão tem um pouco de bem a mais e vê o outro seu irmão passando necessidade e não fizer nada, e lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Amados, não amemos só de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade, né? Que é o 17 e o 18 do 1 João 3 que nós lemos. Aí entra assim, se a gente tiver que fazer o bem, como se diz o ditado, não olhar quem? Mesmo que a pessoa não posso falar. Não reconhece? Não é que não Não reconhece, seja é grata. sem vergonha, é safado, né? Não, olha Você só, faz veja assim bem. a gente precisa ter bom senso, Cláudio, que a gente, quando a gente está falando de realizações de obras e ajudar pessoas, a gente precisa identificar. A igreja não alimenta a vagabundagem de ninguém, né? Então, mas tem muita gente que, né? Calma aí, o que a gente precisa distinguir, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já falei para vocês, eu cheguei a essa conclusão
Através de muito estudo, né? Isso é algo filosófico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu preciso até falar completo assim. Então, assim, o que a gente está falando é de um entendimento e de uma consciência, entendeu? Agora, a ação a gente precisa identificar. Nem sempre o ajudar é ajudar. Isso mesmo. Nem sempre. A questão é que a gente precisa ter o entendimento. Agora, como que a gente vai fazer isso? Aí há milhões de questões, fatores e elementos que vão, entendeu? Então, essa é a questão, entendimento. A gente tem que trabalhar em entendimento, começa daquilo. As ações, a partir do entendimento, é mais fácil de identificar, discernir e agir certo. Então, é entendimento que a Bíblia trabalha. Né? A partir da compreensão, da consciência, aí você vai ter mais condição de agir. Aí tem que ter sabedoria, discernimento, identificar, não ser tão inocente assim, né? Então, a gente... chegou um menininho lá e queria dinheiro para comer, estava assim do lado da biqueira. Não, irmão, então não vai dar 5 pontos que ele não vai dar 10 pontos, ele vai dar um pino. Então a gente precisa, falar que eu já não pode ser tão inocente assim. A questão que a gente tem que entender, voltando, é que nós precisamos administrar, nós precisamos cuidar e servir as pessoas a partir desse entendimento, que nada é nosso e tudo tem que ser vertido para beneficiar as pessoas, alcançar as pessoas. Então tudo que a gente amealha como dinheiro, tudo que a gente junta como capacitação profissional, acadêmica, todas as construções que nós fazemos, tudo isso deve verter em último caso, em última instância, para alcançar o ser humano. Então, quanto vale uma alma de dinheiro investido assim? Quanto vale? Será que R$1 milhão, irmãos, se a gente gastar e isso contribuir para salvar uma pessoa, será que vale a pena? R$1 milhão é muito dinheiro. Será, né? Se ela se converter a Deus mesmo, realmente, será? Não é nada dinheiro. E se não se converter? Aí perdemos o investimento? Não perdemos com Deus. Então, a minha parte eu fiz. Eu penso assim, ó, se eu tenho, você falou um exemplo, R$1.000, aquela alma, eu posso dar para ela R$1.000 para ela se converter, ela se converter, vale a intenção do meu coração, dei de bom coração porque eu obedeci a palavra. Será que vale a pena nós, assim, sei lá, 3, 4, 5, 10 mil reais mensal, você despejar no campo missionário para 2 ou 3 famílias que estão lá, mas estão lá 10 anos e teve 1 ou 2 conversões? Será que vale a pena isso? Será que o tempo todo que ele está investindo ele não tem retorno nenhum? Então, olha só, como é problemático quando você pensa em resultado, você pensa em reconhecimento, em retorno e em dinheiro. Então você começa a fazer cálculos humanos. E aí, lógico que não é vantajoso, mas nós estamos falando... Uma vez por uma única pessoa, eu faria isso. Sim, então assim, nós estamos falando daquilo que é eterno, de reino de Deus. Tem outras categorias de pensamento, são outros parâmetros, a gente usa outros critérios, né? Então quando a gente diz assim, irmãos, nós somos administradores, todos esses recursos são de Deus. Quando a gente canaliza esse recurso, esses recursos todos, quando a gente movimenta um monte de gente, quando a gente faz um esforço enorme para fazer alguma coisa, para ajudar quem quer que seja, então isso, se é de fato para o reino de Deus, isso é válido, isso é contabilizado, não sei se posso usar essa palavra, por Deus, é contado, Deus conta, senão de fato, eles estão fazendo tudo isso aqui e a intenção é reta, né? Eles estão fazendo aquilo que devem fazer porque eles estão usando as coisas para salvar pessoas ou para beneficiar pessoas, mas muitas vezes nós usamos pessoas para construir as coisas, né? Então amamos as coisas e usamos as pessoas. Usamos as pessoas para manter a estrutura que deve beneficiar as pessoas. Então o sábado não foi criado por causa do homem. O homem não foi criado por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Então a religião inverte os valores, né? A religião e o religioso, ele inverte essas coisas. Então assim, o que vale mais? Rapaz, vale a treliça, porque é uma estrutura, inclusive, que deu muito mais trabalho. E nós fizemos. A treliça fui eu que fiz. A armação fui eu que fiz. Né? A videira não, é um processo natural, isso pertence a Deus. Aquilo foi Deus que fez, não me deu trabalho. Agora o que me deu trabalho foi construir aquela armação enorme de madeira. Né? E se demora para crescer alguma coisa para eu desfrutar daquilo?
Então, percebe a mentalidade? Eu estou ilustrando tudo aqui só para a gente entender que muitas vezes, irmãos, nós confundimos as coisas, nós temos outros valores, nós somos cristãos, nós não nos prendemos a essas coisas aqui da terra, né? A gente não entende que isso é a finalidade última e que nem o que eu tenho é meu. É lógico que eu preciso ter um bom senso, eu tenho família, não é que eu vou trabalhar e sair ajudando todo mundo na esquina e a minha família ficar negligente passando necessidade. Eu preciso dosar honestamente, justamente, todas essas questões. Então, se Deus me deu recurso financeiro, eu preciso sustentar minha família. Senão, inclusive, a Bíblia vai dizer aqui, tem que cuidar primeiro do doméstico da fé, da família e tudo mais. Existe uma escala de prioridades. Agora, o problema é que a prioridade sempre é eu, né? Também está errado. A gente precisa ser justo, entender que existe um todo, existe um reino de Deus. Por exemplo, nós vamos ler aqui, acredito que nós vamos chegar lá hoje, talvez, quem sabe, pode ser. Ou será? Não, né? Mas assim, a igreja local deve zelar pelo bem-estar das outras igrejas também. Olha, irmãos, que coisa interessante, que proposta bíblica boa, né? Que coisa perfeita. Se a gente não faz, é outra história. Se a gente não vê isso, é outra história. Se a realidade é outra conversa. A gente está falando daquilo que é vontade de Deus, proposta de Deus e Bíblia Sagrada. E é isso que a gente persegue. E é isso que eu devo ensinar. Então eu não baixo o padrão de Deus para me adequar às realidades, assim mesmo, não tem jeito. Não, amados, a gente precisa perseguir esse padrão de Deus, né? Então vamos lá. Eu acho que é bom. Eu nem sei onde eu parei, eu vou começar tudo de novo aqui. Não. Sendo os assuntos particulares deles, não é isso? Então, são meramente dispenseiros dos dons que lhes foram confiados e devem prestar contas de sua administração. Lembra da parábola lá? Chamou o administrador infiel a se dar conta aí do que você está fazendo. Então, Deus também vai fazer esse trem aí, eu acho. E a fiel administração determina que Deus confiará ao despenseiro as riquezas maiores e verdadeiras, que é a parábola, né? Então, se eu te confiei essas menores, você não deu conta, eu vou te confiar as maiores? Nunca. Então, irmãos, é fato, tem muitos irmãos que Deus não confia riquezas terrenas porque eles de fato não saberão lidar com isso. E riqueza, dinheiro é um negócio complicado para lidar, né? Não é fácil. Se tem algumas coisas que o homem não consegue lidar muito bem, aliás, se tem duas coisas que o homem não sabe lidar sem a graça de Deus, né? Eu digo assim, sem subjugar a cruz, isso é poder e dinheiro, poder e riqueza. Nós precisamos ser supervisionados todos os dias. É por isso que todo mundo fica desconfiado. Dá dinheiro na igreja. Com pastor, com tesoureiro, né? Ninguém confia em ninguém. Tá certo? Eu estou falando nesse sentido positivo, tá, irmão? Claro que, né, não é assim que muitas pessoas pensam e tal. Eu digo que para a proteção de todos, nós não sabemos lidar com dinheiro, muito dinheiro. A gente vê a corrupção aí, a gente achava que só estava fora da igreja. A gente hoje sabe que está dentro da igreja, infelizmente, né? Muitas vezes por falta de transparência. Lembra a matéria ética pastoral? Transparência no ministério, prestar contas, não é? Então, poder. A pessoa que tem muito poder, tem um pensamento de um filósofo que diz assim: o poder absoluto corrompe absolutamente. Olha só, o poder absoluto, você deu muito poder e um poder absoluto a essa pessoa, esse poder vai corrompê-la absolutamente também. Então, todos devem ser supervisionados e prestar contas uns para os outros. É isso que a Bíblia diz, não é? Então, duas coisas aqui é um pouco complicado. Eu sempre, posso falar, até mesmo na sociedade, ou dentro, né, dos pastores, se der um pouco a mais, é difícil você ser um pastor que realmente tem muito, não se corromper. Muito, né? Professor, não estou falando meia dúzia de coisas. Mas eu não conheço um pastor, assim, vamos dizer, uma igreja que tem 5.000 membros, não está corrompido. Olha só, é difícil, é muito difícil essa dosagem. Eu acho que o desafio maior é você dosar. Dosar a questão assim da distribuição. Então você pega, eu não vou falar nomes, porque não é a proposta, mas tem aí os pastores que a gente sabe, famosos, entre aspas, né? Não são famosos sim, sem aspas. Conhecido. Então eles têm patrimônio aí de 12, 15, 20 milhões de reais.
Estou falando de um do Rio de Janeiro, que tinha um bigode, não tem mais. Citar nome. Então, assim, né? Era careca, agora não mais. Oi? Só que até hoje eu ainda tenho dúvida dessa pessoa. Então, Eu não o que tenho. acontece? Eu acho, Né? Eu pensando, vi não. certas coisas. eu acredito que é incompatível para a figura social de um pastor ter um patrimônio deste, né? Então, o pastor, biblicamente, tem que levar uma vida simples. Eu não estou falando de miséria, de pobreza e nem de dificuldades, não é isso. Mas, assim, é preciso ter esse equilíbrio. Então, calma aí. Se a pessoa ela tem um patrimônio, foi Deus que me abençoou, sua inteligência, montou uma empresa lá, uma gráfica, uma editora, né, que é a questão, né? Alguma coisa gospel assim e tal. Né? Então, é a centralidade da conversa, né? Central gospel. E aí, o que acontece? Agora eu tive a certeza. Aí o que acontece? Todo mundo sabia, não? Não, eu acho que tá. Olha Olha só. só. Bigode tirou, né? Então, gráficas. queridos, por que eu estou citando esse caso, dentre outros mais? Porque é uma figura pública, deve responder pelo Evangelho, então a gente precisa questionar essa pessoa. A gente precisa pedir contas a ela. E a gente precisa, nós como igreja, precisamos falar, vem cá, meu irmão, você tem esse patrimônio aqui. Primeiro, isso aqui foi conseguido licitamente? Não foi. Você paga os impostos? Como você lida com isso aqui na gerência? Você ajuda as pessoas que você sabe que tem necessidade, a sua própria igreja, igrejas parceiras, como você lida com missões, com esse dinheiro que Deus te deu? Você não está incompatível, inclusive no estado que você vive, que está a falência? Por que você não pega parte desse dinheiro aqui e ajuda a sociedade, seja numa escola, seja ajudando na questão de segurança pública, políticas públicas, seja num hospital, alguma coisa assim? Por quê? Então a gente precisa questionar esse irmão em amor, né? Inclusive mostrando para ele, olha, você tem direito a desfrutar sim, fruto do seu trabalho, não deve atar a boca do boi que debulha. Agora, você acha que não está assim, um pouco desajustado? Fora do normal. Não é? Você acha que no nosso país, na situação que a gente vive, país com dificuldade, um estado na falência, a figura que você é, o que você representa, o que você prega, você acha que isso não está incompatível? O carro que você anda, a casa que você mora, você acha que não está incompatível socialmente falando? Já. Não é? Então, percebe, amados? Às vezes eu vejo um absurdo assim, quando você vê os pastores falando para pagar parcela da TV, tendo um patrimônio absurdo desse, quer dizer, põe toda aquela pressão sobre o povo, que tem que contribuir, que vai vencer, senão vamos perder o canal e tal. Você acha que uma pessoa... Mas quando você olha a pessoa, não... Então, aí o que acontece? Essa administração que a gente está falando, gerir essas coisas, entender, amados, é preciso ser supervisionado. É preciso você prestar contas. É preciso subjugar essas coisas aos pés da cruz. É preciso entender que eu tenho e Deus me dá esse direito, né, vamos dizer assim, entre aspas, direito de desfrutar daquilo. Claro, né? A gente precisa desfrutar daquilo, claro que sim. Fruto do meu trabalho, do meu suor, preciso desfrutar. Mas calma aí, será que Deus me permitiu ter tantos recursos assim só para mim? Será que aquilo assim não é um exagero, né? Não é algo que ultrapassa a realidade dos membros, inclusive, do que essa pessoa pastoreia? Né? Então, assim, é preciso, como eu digo, irmãos, e a gente vai ler aqui, em algum dia, hoje não, mas algum dia a gente vai ler aqui. O pastor deve ser sustentado pela igreja. Fala assim, mas a igreja tem 30 membros de periferia. Ele vai viver compatível com aqueles membros e a renda, né, mensal. Então você tinha 12 tribos em Israel. Das 12 tribos em Israel, você tinha uma que não trabalhava. As 11 trabalhavam para sustentar a 12ª. Não é nem nessa ordem, mas só para... Que era a tribo de Levi, os levitas. Então os levitas, inclusive, porque cada um dava o dízimo, a 10ª parte, para a tribo de Levi, para Arão. Isso está lá na lei. Então, na verdade, todos tinha que tirar 10%, 10 vezes 11, eles tinham 110% e os outros 90%. Ele até vivia um pouquinho mais tranquilo do que as outras tribos. Inclusive, Deus estava mostrando para essas tribos que aqueles os serviam espiritualmente
e eles deveriam, então, servi-los e dar condições materiais. Paulo vai trabalhar isso, sabe onde, irmãos? Em 1 aos Coríntios. Olha que coisa interessante, no capítulo 9. Eu acho muito interessante esse... Eu vou retomar depois, né? Capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Eu vou retomar depois dessa passagem, para a gente trabalhar. Versículo de número 10. Aliás, eu vou ler desde o... Acho que eu já li em outra ocasião, mas eu vou ler novamente desde o 7. Desde o 6. Desde o 6. Do 6 até o 14. 1 Coríntios 9, do 6 ao 14. Posso ler aqui na minha versão? Então, Tu que sabe. ó, Paulo dizendo: ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Veja bem como ele começa aqui a conversa. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem vai para uma guerra e paga a bala, paga o uniforme, paga a alimentação, paga a estadia na moita, no mato, na floresta? Quem é que faz isso? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Quem é que tem uma lavoura, planta, embora aquilo lá é para vender, ou é de outro arrendado, mas ele não come, não desfruta daquilo lá? Quem? Quem apacenta o gado e não come do seu leite? Como pode, irmão? Eu cuidar do gado, né? E não bebeu o leitinho ali. Como pode? Embora não seja meu, eu estou administrando, mas uma parcela, lá no Antigo Testamento, o sacerdote, onde ele tinha lá, ele cuidava do que era dos holocaustos, do que era oferecido a Deus, ele tinha, limitado por Deus em algumas ocasiões, ele podia pegar parte daquele sacrifício e comer carne mesmo, né? Churrascão da hora. Então ele podia comer aquilo. Só que tinha as limitações, tinha as regras, tinha tudo certinho. Mas Deus disse: não, o sacerdote pode sim pegar essa parte aqui, essa parcela aqui. Então olha só. Verso 8. Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz também a lei também o mesmo? Então Paulo está dizendo: sou eu que estou dizendo. É a lei de Deus que diz isso. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. O que trabalha o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, olha que coisa interessante. Será muito que de vós recolhamos as carnais? Olha, se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, porque Paulo e Barnabé estavam sofrendo um ataque da igreja, dizendo assim: vocês não querem trabalhar, vocês, né, estão aí nesse negócio de missionário e tal. Então ele vai fazer uma defesa. Inclusive estavam questionando Paulo até que não podia andar com nenhuma irmã, não. Tá? O verso do 1 ao 6, ao 5, né? Eu li do 6 em diante. Então só o Pedrão que tem direito de andar com as irmãs? E nós não temos? De uma companhia, né? Então, assim, é uma ocasião específica, irmão. Paulo só está tratando lá de uma defesa do seu apostolado da sua vida. Então, assim, amados, essa mentalidade que a gente tem, muitas vezes, você tem que ser voluntário. É por isso que nós temos poucos ensinadores integral, poucos pastores integral. E lógico que servirão com mais eficácia, mais eficiência. Não sei se essas palavras são adequadas, mas eles contribuirão, frutificarão, terão mais condições de servir o povo, espiritualmente falando, né? Então, assim, eu vou ser muito hipócrita? Não, eu dou aula assim, eu não espero dinheiro nenhum, eu não espero acerto de mensalidade nenhuma. Que hipocrisia, claro que eu tenho uma esperança enorme de receber as mensalidades do Senhor. Olha como me ajuda, viu? E olha como me aflige quando isso não acontece. Então, assim, a gente precisa retrabalhar essa mentalidade, ou para um extremo ou para outro extremo. Tem outro extremo também, que as pessoas muitas vezes alimentam a vagabundagem, gente que não é digna. E aí os que são sinceros e verdadeiros sofrem, muitas vezes, né? Por conta dessa questão aí. Mas é o equilíbrio aquilo que é bíblico, né? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Que é o caso do Antigo Testamento que eu falei. E o que os de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, vivem lá continuamente. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo está falando financeiramente, sustentado pelos irmãos.
né? Lógico que as pessoas precisam ser identificadas, se são pessoas vocacionadas, se são honestas, se são sérias, se não são preguiçosas, se não usam isso como pretexto de não querer trabalhar e como muleta querem se apoiar no ministério. Lógico que tudo isso precisa ser identificado, não é nessa inocência e nesse negócio assim alienado, né? Tudo bem, amados? Então vamos para cá, porque o negócio assim ficou duro agora. Jesus sofreu de todo lado, né? Quem? Paulo. É. Sempre era atacado, né? A gente apoia tanto para aprender alguma coisa, né? E aí você vê, por exemplo, nessa administração financeira também, tem os dois extremos, como eu disse. Às vezes o cara vai pregar na igreja e ele estipula o valor, tem que ser só aquele valor, e a igreja vai lá e dá algo que é incompatível também, sacrificando os irmãos muitas vezes que têm dificuldade de, né, com as suas contas e contribuir na igreja. Então quem administra precisa ter bom senso nisso. Como também é verdade o outro lado, que você muitas vezes sabe que uma pessoa ela é integral no ministério, tem sua família e tudo mais, e aí também você não, financeiramente você não dá uma oferta. A oferta, na verdade, ela tem que ser medida da seguinte forma. Um dia me convidaram e disse assim, você cobra? Eu disse, não cobro, nunca cobrei, faz 20 anos que prego o evangelho, nunca cobrei um centavo de ninguém. Eu falei brincando, eu cobro oração, parcelado até a vinda de Jesus, tá bom. Mas a gente quer te abençoar aqui, tá? Te dar uma oferta. Eu falei, tá bom. Então faz o seguinte, o critério que você vai usar para dar oferta para mim é o mesmo critério que você usa para dar oferta em relação à igreja ou a Deus, né? Primeiro tem que ser voluntariamente, segundo tem que ser segundo a condição que tem, porque vai que eu falo um valor e você tem condição de dar mais, você vai estar pecando, podendo dar mais não dá. Vai que eu falo um valor e você não tem condição e sacrifica a igreja, você vai estar pecando também. Então eu não vou colocar valor. Segundo, se você tem condição de dar mais, então dê mais. O que você está pensando. Se é menos, então dê menos. Então, primeira coisa, a proporção é segundo a nossa condição, voluntariamente e com amor. Esse é o critério que dá para Deus e para o pregador, quem quer que seja, né? Então, assim, é difícil falar de dinheiro, é difícil, irmãos, principalmente para quem é sério, porque é um assunto assim, um pouco delicado, né? Por conta de falta de entendimento, por causa de picaretas que existem na praça. Não deveria ser assim, né? Mas é preciso ser trabalhado por conta dessas questões. Por exemplo, eu hoje vivo integral no ministério. Eu sei o quanto é importante para mim um recurso financeiro. Eu tenho 2 filhos, esposa, né? Os compromissos como qualquer um outro tem. Então eu sei muito bem a falta que faz. Preciso falar de dinheiro, biblicamente falando, né? E assim, eu não tenho nenhum problema. Tem os irmãos às vezes, mexe não, mas uma vez ou outra assim na vida, falou, irmão, queria te abençoar com tal valor aqui, você se importa? Eu falei, eu? Nunca! Não. Vem em mim, Deus te abençoe, isso aqui é providência de Deus. Não sei que. Irmão, eu não sou orgulhoso. Não sou orgulhoso. Eu entendo que isso aqui é bênção de Deus, é providência de Deus para minha vida. Eu só fico preocupado, muitas vezes, de estar, de repente, explorando a boa vontade de alguém. A gente sabe que os irmãos têm boa vontade, né? Então, de vez em quando, eles entendem que, rapaz, o André, ele vive integral e Deus tocou no meu coração. E fala, rapaz, se Deus tocou no teu coração, para me dar, se você sente Deus para me dar alguma coisa, eu senti Deus receber. Eu não tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade de receber dinheiro de ninguém, lógico. Eu identifico primeiro essas questões, né? Por que essa pessoa está me ofertando isso? Né? O que ela pensa quando eu recebo isso? O que ela pensa de mim? Então, assim, é lógico que às vezes também, uma vez ou outra eu resisti. Mas assim, a maioria das vezes eu entendo, não, Deus te abençoe, obrigado, meu irmão. Vou receber isso aqui com a maior gratidão do mundo. Embora eu sei que é meio complicado essa questão de dinheiro na igreja, mas vamos lá. O pastor possui funções privativas e atribuições que, quando desenvolvidas, demonstram que está sendo um bom administrador, um bom mordomo dos bens que pertencem ao Senhor. Funções privativas do administrador: administrar os sacramentos, né, que são as cerimônias, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar casamentos religiosos com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia da igreja de que é pastor. Atribuições: orar com o rebanho e por ele, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer as funções com zelo, né, com todo o cuidado, orientar e superintender
as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral. O pastor, ele não pode ser negligente no cuidado do povo, irmãos. Eu fiquei espantado há pouco, embora não foi a primeira vez, nem a única, mas assim, eu fiquei, porque para mim é tão natural. 2 semanas atrás, mais ou menos, um irmão, é aluno, faz a distância, ele me falou de uma situação lá e eu apenas falei para ele: não, irmão, pode contar comigo, te ajudo nisso. Ele falou: meu irmão, falei essa situação para o meu pastor e ele nem aí. E você é uma pessoa, entre aspas, estranha, né? Não é meu pastor diretamente e tal. E eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso com a surpresa dele. Falei: como assim? Então, olha só como para ele foi um negócio assim, maravilhoso. Nossa, me agradecendo. Eu falei: meu irmão, não estou fazendo absolutamente nada demais. É o papel de cristão, você é meu irmão. Eu entendo que eu posso te ajudar nesse momento difícil da tua vida. O que tem de mais? Então, quem faz o mínimo, quem é o servo inútil, está sendo tido como o cara, né? Nossa, irmão, meu Deus, olha que ponto nós chegamos, que quando você vai fazer o mínimo que se espera de um cristão, as pessoas estão considerando que é o máximo. Então, o pastor, né, tem que prestar assistência pastoral, tem que cuidar da vida das pessoas em todas as ocasiões, em todas as etapas, fases e circunstâncias da sua vida, prestar, irmãos, assistência pastoral. E eu fico pensando, às vezes, quanta burocracia, lembra da estrutura? Deve favorecer as pessoas? Quanta burocracia. Então, um pastor que tem uma igreja de 50 membros, 60, 80, que seja 100 membros, irmãos, se ele não levar um mês para visitar todos esses membros, ele é um preguiçoso, negligente, pastor de gabinete, que precisa ter secretária para atender 100 membros. Não é? Lógico que cada um precisa se organizar, o negócio não é bagunçado, chega a hora que quer, mas eu estou dizendo que precisa ter uma disposição pastoral para receber e cuidar do povo. Não é possível que a gente crie toda essa burocracia, essa estrutura para dificultar. Só no Brasil existe uma burocracia e usa-se a tecnologia, que seriam ferramentas para facilitar, para dificultar as coisas. É impressionante, não é? Então aqui, irmãos, isso é, como diz aí o sábio, a ignorância astravanca o progresso. Não é não? É uma ignorância. A ignorância astravanca o progresso. Então assim, é uma ignorância tão grande, uma burrice, uma burocracia, né, que é uma estrutura que se cria que é para facilitar e viabilizar a vida das pessoas, irmãos, não para o contrário. Para se sentirem mais importantes. Então, mas a Bíblia vai dizer o contrário. Então, prestar assistência pastoral, instruir os novos convertidos, que está neófito aí, né, dedicar atenção à infância, à adolescência, à mocidade, bem como os necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Olha só, eu estou falando do papel do administrador, né? Exercer juntamente com os outros administradores, está presbítero aí, mas eu estou colocando administradores, o poder coletivo do governo. Lembra que nós falamos do governo ou do pastorado colegiado? Então isso aqui é o papel. Essa administração é bíblica, não só funciona, mas gera vida. Não é que é funcional no sentido de que o negócio engrena e vai, é porque gera vida isso aqui. Flui. O Espírito Santo age com mais eficácia, com mais eficiência, com mais poder, alcançando a necessidade das pessoas, quando existe essa administração propostamente feita pela Bíblia. Funções principais dos administradores, precípuas. Né? Falando, por que não colocou principais? Porque senão ia aprender mais uma palavra nova. Né? Então, precípua é principal. Funções precípuas dos administradores. Podemos identificar alguns deveres em nossa responsabilidade como dispenseiros de Deus? Tomamos como referência os nossos já assumidos compromissos confessionais, para identificar 7 compromissos nos quais o administrador individualmente e a igreja corporativamente devem estar envolvidos. São deveres do crente e de sua igreja. Aqui selecionamos uma lista de que não pretende ser exaustiva, ou seja, não esgota, né, tudo. Tem outras questões que não estão aqui. Para isto, vamos inicialmente oferecer as citações da confissão de fé, identificando a referência de capítulo e seção. A seguir, destacamos alguns
textos bíblicos relacionados ao compromisso em questão. Então, lógico que eu não vou ler os versículos bíblicos todos aqui, porque vocês têm Bíblia, vocês podem ler em casa e devem ler em casa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Leia esse trem, dever de casa, irmão. Só vou pegar o título aqui, né, o subtítulo, e aí dar uma pincelada, mas lógico, tem todas as bases bíblicas e eu quero que vocês conheçam as bases bíblicas, tá? Os textos. Então, vamos aqui. Como dispenseiro da multiforme graça de Deus, você deve, não são os outros, eu e você. Promover a pregação do Evangelho aos indivíduos e às nações. Olha só, promover a pregação do Evangelho a indivíduo e às nações são as duas pontas que nós devemos trabalhar para que o Evangelho possa ser anunciado a indivíduos, nas pessoas que nós temos relação diária, na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, e também fomentar, fazer um esforço, seja na intercessão, seja na contribuição financeira e, quando possível, também ser enviado, de uma maneira ou de outra, esporadicamente, talvez não como missionário, porque nem todos, né, são missionários, ou poucos são, como nem todos são pastores, nem todos e tal. Mas a gente precisa fazer um esforço para que tanto a indivíduo e as nações o Evangelho seja pregado. 2 lá. Batalhar pela preservação da palavra de Deus e também para que ela seja traduzida e disseminada na língua de cada nação. Então, batalhar pela preservação da palavra de Deus e também para que ela seja traduzida e disseminada na língua de cada nação. Amados, eu sei que alguns de nós talvez não tenham um projeto de dedicar 10, 12, 15 anos aí à tradução da Bíblia para uma língua que não existe a tradução, ou que não existe a Bíblia, melhor dizendo, né? Talvez para nós, assim, gente que está na reta, não é descendo ladeira não, né? Nós subimos, né? Estamos na reta, mas logo mais a gente vai começar a descer a ladeira. Mas assim, a geração do Yuri, por exemplo, os nossos filhos, os novos convertidos e jovens, a gente pode, inclusive, fazer essa proposta de vida cristã de ministério. Dedicar lá seus 10, 12, 15 anos, que geralmente é isso que leva, para traduzir a Bíblia em uma língua que não tem a Bíblia. E tem línguas aí, inclusive, acho que eu já falei para vocês aqui, ou não, mas falei em algum lugar desse espaço sideral, que há povos que não têm língua escritas, né? Eles são ágrafos. Falei para vocês? Não. É mais por questão de missões, né, que eu falo isso. Então, assim, são ágrafos, não tem um alfabeto, não tem língua escrita. Você tem falada, oral, né, apenas. E aí, para você criar, então, isso leva 10, 15, às vezes 20 anos. Mas isso é algo que deve ser trabalhado na igreja. Então, nós devemos batalhar para preservar a palavra de Deus e também para que ela seja traduzida e disseminada na língua de cada nação. Não vou lembrar agora, porque não me preparei para isso. É muita informação, dou conta, né? Mas tem lá muitos povos, muitas línguas que não tem a Bíblia e não tem nenhuma porção da Bíblia. Alguns têm uma porçãozinha lá, um Evangelho de João, um salmozinho, e outras não tem absolutamente nada. Mas são muitos, mais de 100 para lá. Não me lembro exatamente agora, mas eu estou aqui chutando e não estou errando não. Mais de 100 povos, nações, irmãos, que não têm Bíblia, que eles não têm nada escrito. Muitas vezes não tem o próprio missionário lá. E quando tem o missionário, não tem a Bíblia. Fica difícil para comunicar a Bíblia para essas pessoas que, na língua deles, como que vai fazer isso? Né? Então tem essa parte de missões que a igreja esqueceu, o que é... Quase ninguém comenta. Não, né? E é um ministério. Mas eu nunca ouvi. Eu sala de aula. Eu quero fazer alguma coisa para missões. Olha aí, então vai estudar uma língua. Vai fazer uma faculdade, né, de línguas e tal, línguas antigas, alguma coisa assim. Então faz a faculdade ou trabalha em outra coisa, mas dedica paralelamente a sua vida a isso. Então a geração do Yuri, né, jovens, adolescentes e outras pessoas assim que tem mais, porque assim é um projeto de vida, né, irmãos? Não está falando de algo que a gente faz daqui a um ano ou que vai levar 2, 3 anos. É um projeto de vida, 10, 12, 20 anos. Mas a gente precisa fazer isso, porque se nós tivéssemos pensado isso há 20, 30, 40 anos atrás, o cenário ia ser outro. Não, agora dá, mas talvez não para nós. Mas a gente precisa disseminar isso, orar por isso. Os nossos filhos. Aí, nós, né, tem nosso menino, a gente pode de repente consagrá-los a Deus nisso. No livro lá, O Heróis da Fé, acontece muito isso, né? A gente vai ver na história daqueles missionários que se dedicaram aí para
povos, né, locais onde ninguém Tinha lido, pisado, eles eles não ficaram tinham. lá trabalhando para traduzir a Bíblia para aquele povo, né? E muitos anos. Ásia, né? Eles iam para lugares assim que imagina, Índia. naquela época era uma coisa absurda, né? Fim mesmo do mundo, né? William Carey, Índia, tudo isso aí. Então, mas continua a mesma necessidade. Não mudou, gente. Isso aí, os heróis da fé, lógico, compreendem um período bem maior, mas a gente está falando de século XVII, século XVIII, então 200, 300 anos atrás, né, que esses homens aí, eles viveram. Mas a gente tem essa necessidade hoje, continua tendo. Nós temos hoje no Brasil em torno de 358 tribos indígenas, com vários dialetos. Então, olha só. E nós temos lá em torno de quase 150 ou mais, sem nenhuma porção da Bíblia, sem nenhum contato com missionários. Estou falando do Brasil. Olha só, irmãos. Meu Deus do céu.